Seja muito bem-vindo você, eu sou o Bruno Faleiros, esse é o canal Price Action na Veia e bem-vindo a mais um episódio do Diário de um Trader. Olha só, antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É muito fácil e você fica por dentro de todas as novidades que a gente colocar aqui no canal. Clica no botãozinho vermelho inscrever-se embaixo do vídeo e você já passa a ser um inscrito do nosso canal e ajuda bastante a promover o nosso trabalho. E se você gostar desse vídeo, não esquece de boletar o joinha. Só quem é trader sabe. Vamos falar um pouquinho de mercado hoje? Mercado bastante volátil, né? Como tem sido nos últimos dias. O mercado começou muito bem, começou o dia otimista, né? Trabalhou no campo positivo durante uma boa parte do dia e foi perder força no período da tarde aí, com um belo susto, onde saiu uma notícia de que o nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, havia pedido demissão para o presidente Bolsonaro. Notícia essa que ainda ficou meio o diz que me disse e acabou aí tendo uma certa recuperação. O índice que vinha caindo quase 2,5%, hoje fechou negativo em 1,26%. Exato, 1,26% de baixa. O dia começou muito bom, porque notícias aí dos Estados Unidos do número de pedidos de seguro-desemprego veio abaixo das expectativas, cerca de 4,4 milhões, e também teve mais um dia de alta do petróleo, né? Um dia de forte alta do petróleo, então o dia começou com certo ânimo e depois foi perdendo a graça ao longo do dia e culminou aí com essa notícia do Sérgio Moro, fazendo que muitos papéis tivessem um preço derretido no período da tarde, mas depois se recuperando uma boa parte, né? Então a gente pode ver aqui o Ibovespa, esse é o gráfico diário do Ibovespa. A gente pode notar que o movimento do índice está ainda lateralizado, né? Desenhei até esse retângulo amarelo que demarca bem essa região de congestão que já alcançou aí 10 pregões, sempre testando a marca dos 79 mil pontos, se não é na abertura, é no fechamento, ou então durante o pregão. A gente não consegue, está funcionando como uma espécie de imã, né? O índice não consegue se despregar dessa região, nem para cima e nem para baixo. Enquanto isso, ele fica flutuando nessa região. Já as small caps, essas têm tido muito ganhos, né, durante essa semana e a semana passada, né? A gente conseguiu pegar uma parte desse movimento. Nos últimos dias a gente não tem conseguido porque o movimento foi muito rápido, a gente não conseguiu se posicionar a tempo. Então, para as small caps tem sido 2 semanas aí de muita alegria, né? Bom, então o mercado continua lateral, não tem muito o que falar. O mercado continua apreensivo com relação à questão da pandemia, notícias boas, notícias ruins chegando a todo momento, então ele fica aí nessa lateralização sem muita decisão para que caminho percorrer. A partir de amanhã recomeça o período de balanços, né? Então as empresas vão começar a soltar balanços, já começa com hipermarcas amanhã, após o fechamento do mercado, e aí começa aí a temporada de balanços, e aí sim a gente pode ter uma certa volatilidade que, na minha opinião, pode ser até um pouco para baixo, porque sabemos que o primeiro trimestre foi bastante prejudicado por conta do isolamento social. Mas podemos ter surpresas boas também, e aí a gente vai saber disso ao longo das próximas semanas, ok? Bom, vamos falar então das minhas operações. Estamos posicionados aí em azul, né? Já tem alguns dias, se não me engano, 3 dias, e o papel segue lateralizado, né? Representado aqui por esse retângulo verde, que é a região de consolidação de preço, e ele segue firme e forte nessa região. Tá? Então, o papel não andou ainda, vamos esperar mais algum tempo para ver se ele vai tomar alguma direção, que espero que seja para cima, né? E como eu já disse nos vídeos anteriores, a gente tem um objetivo para azul aqui nesse topo anterior, na região de 23 e 37, o que daria
um ganho bastante expressivo para a gente. Que entramos aqui, vou até traçar aqui a nossa linha de preço para ficar mais claro, né? A nossa entrada e o nosso stop. Nossa entrada foi nessa região de preço e nosso stop está aqui, a 15,68. Nossa compra foi na 16,34, tá? E nosso objetivo não é esse aqui de 18,32. Meu objetivo principal é esse topo anterior, com aquele ganho de 40%, tá? Então vamos aguardar, vamos ver se ele ganha força, se ele ganha tração aí nos próximos dias. Tá para sair o balanço da Azul também, o que gera um certo temor. Vamos ver se ele se movimenta antes disso, né? E aí a gente tomar uma decisão do que a gente vai fazer com essa operação. Estamos posicionados também em Anima, tá? Nossa compra foi aqui a 29,70 não, 20 reais. Exato, R$ 20,75. Nosso stop está aqui nessa região. Na verdade, eu já subi o stop. O stop eu subi para o preço de compra, porque o papel já tinha subido aí cerca de quase 9%. Eu subi o stop para o preço de compra. Hoje chegou a quase bater lá no nosso stop, no preço de compra, R$ 20,75, e deu um repique e está subindo novamente. O nosso objetivo para essa operação é também esse topo anterior, não esses R$ 22,70. Então, a operação ainda está, apesar de ter perdido força aí entre ontem e hoje, ela está ainda viva, né? Está seguindo aí adiante. Então, vamos aguardar movimentação de Anima. Agora eu vou começar a falar de algumas possíveis oportunidades que eu garimpei hoje, tá? E Prio 3 é a primeira delas. É uma ação que ainda já vem falado dela, na verdade, nos vídeos anteriores. É uma ação que vem tá corrigindo, né, depois de uma fortíssima alta, e a gente está de olho numa reversão de tendência, né? A gente pode entender como correção tudo que acontecer abaixo dessa linha vermelha, tá? Hoje ela rompeu essa linha vermelha, testou a média móvel de 21, que é essa linha marrom aqui, e voltou. Está trabalhando ali, tentando fazer um rompimento, tá? Então, deixa eu ver se fica até melhor se a gente redesenhar essa linha de tendência aqui, pegando essa máxima aqui. Acho que fica melhor. Redesenhando a linha de tendência, então, ele continua trabalhando abaixo dela, e eu entendo que ele rompendo essa linha para cima e trabalhando aqui, vamos até aumentar essa região de congestão, rompendo essa região de congestão por volta aí de R$ 20,40, fica interessante uma entrada nesse papel, tá? E o interessante dessa entrada seria também o ganho, né? É um ganho bastante expressivo, aí na ordem de, pegar aqui, na ordem de 40% também, se ele buscar o topo anterior. Então é um papel que a gente tem que ficar bastante de olho, porque ele costuma movimentar muito rápido, né? Então ele pode, o que não é bom, porque a gente acaba ficando fora da operação, ele pode muito bem, de uma hora para outra, começar a fazer uma vela, ou então abrir até com um gap de abertura, né, e fazer uma vela gigante aqui, deixando a gente fora da operação, porque o stop ficaria muito longe, um stop de 18% não é interessante, né? Então, o melhor para nós nesse cenário é que ele continue de lado e subindo devagarzinho para a gente poder comprar nessa região aqui de R$ 20,50. Então, é um papel que está bastante interessante e legal para ficar de olho aí nos próximos pregões. E pelo desenho aqui, parece que ele está começando a querer romper essa tendência de baixa. Outro papel que está numa situação parecida com essa é Cielo. Cielo também estava numa congestão, hoje ele rompeu essa congestão para baixo, então nós temos aqui a nossa LTB também, já desenhada, e essa LTB, enquanto o preço estiver trabalhando abaixo dela, a gente espera, e quando ela romper, hoje teve um rompimento falso aqui, ó, esse é um clássico rompimento falso de abertura de pregão, né?
Por isso que não é muito aconselhável operar logo na abertura do pregão, porque ou euforia ou pânico é muito exagerado na abertura e depois o preço ele tende a se assentar, né? Então, olha só, o papel vem trabalhando aqui nessa faixa de congestão. Hoje o pessoal abriu o pregão bastante eufórico, abriu com uma alta grande e depois devolveu tudo. Rapidamente, na primeira hora já devolveu tudo, né? Então, eu não gosto de operar a primeira hora e recomendo que ninguém opere na primeira hora, né? É realmente bastante perigoso. O mais indicado é que a operação comece a ser feita depois das 11 horas, principalmente porque é aberto o mercado norte-americano também, e aí começa a movimentar dinheiro estrangeiro, e aí sim as tendências começam a ficar um pouco mais claras, né? Então olha como pegou muita gente de surpresa, né? Quem comprou aqui na abertura, na primeira hora já viu o seu rendimento perder 2,6% e no final do pregão fechou na mínima aí com uma perda já de 5,35% em um único dia, no mesmo dia, né? Então bastante perigoso. E para nós que estamos de olho nesse papel e cujo objetivo seria o último topo anterior, se ele continuar caindo melhor, porque a gente vai pegar ele mais barato e assim a nossa faixa de ganho vai só aumentando, né? Hoje já estaria aí por volta de 22%. Então, vamos ficar de olho nesse papel. Começou a ameaçar a reversão de tendência, a gente entra na compra com o objetivo aqui no topo anterior, com a faixa de ganho aí de 20%, que é uma excelente operação, né? Outro papel que a gente está olhando bastante é 1003, né? Então ele vinha trabalhando na região de preço dentro desse triângulo simétrico, com topos e fundos, topos descendentes e fundos ascendentes. Essa formação de topos descendentes e fundos ascendentes é uma formação de triângulo, né? Que eu desenhei aqui nessa barra preta em cima e embaixo, formando esse bico. É o famoso triângulo simétrico, que quando rompido para cima tende a ganhar força no movimento. E quando rompe para baixo, tende também a ganhar força de correção. Então, a gente está começando a entender que está tendo um movimento de força aí, de alta, né? Já rompendo esse triângulo para cima, testando já a média móvel de 21 e já repicando. Então eu até coloquei uma ordenzinha aqui acima do topo dessa segunda vela anterior, tentando pegar o começo desse movimento, né, nessa região aqui, tentando pegar o começo desse movimento com dois objetivos principais. O primeiro objetivo é esse topo e o segundo objetivo nesse topo. Tá? O primeiro objetivo seria um ganho aí na faixa de 14% e o segundo objetivo 26%. Também uma excelente operação em 1000, né? Bom, outro papel que eu queria mostrar é Banco Pan-Americano, que teve uma alta bastante expressiva aí na semana passada, mas agora está passando por correção. Isso é bom porque a gente pega início de tendência, ou seja, pega a terceira onda, né? A terceira perna. O que é a terceira perna? Vamos desenhar a primeira aqui. Vou mudar a cor para azul. Ó, então temos aqui a primeira perna, tá? Temos a segunda perna, que é sempre a de correção, no caso de alta, né? Movimento de alta. E teremos a terceira perna, que é o que a gente quer pegar. A gente quer pegar justamente essa terceira perna. E como que a gente faz isso? A gente acompanha o preço. Primeira coisa a se fazer é desenhar, é traçar uma linha de tendência de baixa. Vou mudar para vermelho para ficar mais destacado. Traçamos uma linha de tendência de baixa a partir do topo, tocando o máximo de pontos possíveis aqui, né? Então, o que acontece? Enquanto o preço estiver trabalhando abaixo dessa linha de tendência vermelha, a gente deixa o preço corrigir, tá? Assim que ele começar a querer romper essa linha vermelha, e a gente
começa a ficar esperto para a entrada do movimento. Qual que seria o ideal? A gente conseguir enxergar nesse papel um movimento de pivô, né? Um pivôzinho de alta. Então, o que é o pivô de alta? Ele começar a subir, atingir um certo valor, corrigir fazendo um topo superior ao topo anterior, para depois ganhar força. Aí é nessa hora aqui que é o ideal para entrar na operação. Então a gente está aguardando também essa operação e eu gosto bastante de pegar começo de movimento, né? Então se você reparar nas minhas análises, nas operações que eu separo como oportunidade, a maioria delas são papéis que estão passando por correção depois de uma forte alta, onde essa correção é normal, que é a segunda onda, e eu gosto de pegar a terceira onda bem no começo, né? Então é uma das estratégias de operação que são mais eficazes, né? E proporcionam lucros maiores também. Outro papel que eu estou achando bastante interessante também é Log3, justamente porque ele vem testando uma região de topo. Vou até desenhar aqui com essa linha, vou mudar de cor, mas olha só. Ele vem testando aqui essa região de preço. Vou colocar um pretinho aqui, né? E o que acontece? Ele fica bastante interessante quando ele romper essa região de preço que ele não consegue romper desde o dia 11 de março, né? Acho que mais ou menos aí no começo da crise, né? Um pouquinho depois do começo da crise, ele nunca mais ele conseguiu romper. E ele vem tentando fazer isso, né? Uma vez, duas vezes, nessa região toda. E agora, ó, já há algum tempo já ele vem testando essa região. Vou até marcar aqui. E que se rompida, dá um novo fôlego para o papel para ele atingir novos patamares de preço, né? Que no caso, o próximo patamar de preço dele seriam essas resistências aqui, né? Olha só, temos 3 possíveis patamares de preço aqui, caso haja um rompimento, né? Então, se a gente for pegar o ganho, no primeiro patamar já seria 11%, no segundo 19% e no terceiro 30%. Então seria também uma belíssima operação. Vamos acompanhar e vamos ver se a gente consegue pegar também. A gente andou perdendo muitas operações no começo dessa semana, porque o movimento de alta foi muito rápido, né? Então a gente tinha vários papéis aí em consolidação. Vou fazer um desenho aqui. O preço vinha movimentando aqui dentro. A gente estava esperando um rompimento aqui para cima, né? Para poder entrar na operação. Esse movimento ele aconteceu, mas muito rápido. Ele, em questão de minutos, ele rompeu isso daqui muito forte e nas horas seguintes ele foi embora, deixando o nosso stop muito longe, né? E a gente acabou perdendo a operação. Então, aqui no log 3 também pode acontecer isso, de repente ele começar a abrir amanhã já com gap aqui, começar a subir sem parar, a gente pode perder também. Então eu vou ficar com bastante atenção. Dependendo de como começar, eu vou até deixar uma ordem de compra aqui engatilhada para pegar esse movimento bem no comecinho. E por último, eu queria mostrar o BID 4, que também está trabalhando em uma região de consolidação, né, uma região de congestão, e que se rompida também pode trazer uma excelente oportunidade para a gente fazer uma operação também em Banco Inter, né? Com um ganho aí em torno de 16%, levando em consideração o topo anterior que ele deixou aqui atrás. Ok? Então são esses papéis aí que eu estou de olho. As nossas operações em azul e Anima continuam, estão de pé ainda, apesar de não terem decolado, né? Elas estão meio lateralizadas, mas elas ainda continuam de pé, que eu acho que se der certo vai dar um bom lucro para a gente. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. O dia hoje meio sem graça, né? Os últimos dias, né? Meio lateralizado e tudo. E então acabou
muitas ações com preço super elevado, o que não dá para entrar agora. Então sobram poucas opções aí para a gente enxergar como oportunidade, ok? Porque a gente não gosta de comprar topo, né? A gente não gosta de comprar topo. Olha só, eu não gosto de comprar essa região de preço. Prefiro comprar lá embaixo, né? Então por isso que eu procuro sempre oportunidades aí de terceira perna, como eu expliquei aqui no caso de Prio, reversão de tendência, Cielo, reversão de tendência, porque eu gosto de comprar fundo e não topo. Essa é uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente começa a errar no começo, que a gente começa a perceber, pô, eu compro, cai, e eu vendo, sobe, né? Porque é justamente a inexperiência de determinar essas regiões de topo e fundo, né? E quando a gente começa a entender isso, começa a estudar esse assunto, a gente começa a ver o quanto nós éramos inocentes, né, para comprar, por exemplo, essa região de preço aqui, porque o papel está subindo muito, então eu vou comprar. E sendo que não é bem assim que funciona, né? É melhor, muito mais lucrativo e menos arriscado comprar no fundo do que comprar um ativo ou uma ação que já subiu muito de preço, né? Então fica muito mais interessante, ok? Se você gostou desse vídeo, boleta o joinha, só quem é trader sabe. E a gente se vê amanhã no próximo episódio do Diário de um Trader. Fiquem bem.